Olá, turma, tudo bem com vocês? Continuando então, introdução à farmácia, mais uma aula, tá? Nós estávamos falando então, nós estamos, aliás, falando todo esse tempo, quanto que é importante, o uso do medicamento de forma coerente, tem que saber guardar essa medicação, tem que saber conhecer qual que é a forma farmacêutica. Aula passada nós falamos um pouquinho sobre vias de administração, que vocês viram que são várias. O quanto é importante conhecer a via de administração através da forma farmacêutica que está sendo utilizada. Então, hoje a gente vai falar de uso racional de medicamentos, tá? O RM, vocês podem encontrar essa sigla aí no decorrer aí do curso de vocês, de concursos públicos, né? Então, uso racional de medicamentos. Isso é extremamente importante, isso é um assunto grande, tá? Longo, que vai seguir toda a vida profissional de vocês, tá? O uso racional de medicamentos não envolve só farmacêuticos, como eu sempre falei para vocês, aonde tem farmacêutico tem técnico, então tudo que se diz a respeito a farmacêutico se diz a respeito a técnico. Então, a partir do momento que vocês começam a entrar nesse mundo de farmácia, vocês têm por obrigação estar sempre orientando a população em relação ao uso correto de medicamentos, né? Orientar, é o que eu falo. O que nós mais da área da farmácia fazemos e temos o nosso dever com a população é orientar. Então, olha só, o Conselho Federal de Farmácia, o CFF, ele atualizou, então, em agosto de 2013, através dessa resolução 585, tá? O termo, o que significa uso racional de medicamento. Então, olha só, é o processo pelo qual os pacientes recebem medicamentos apropriados para suas necessidades clínicas em doses adequadas às suas características individuais, pelo período de tempo adequado e ao menor custo possível para si e para a sociedade. Então, nessa frase dessa resolução, em relação ao uso racional de medicamentos, envolve tanta coisa. O código de ético praticamente está todo inserido nessa única frase, tá? Onde fala que o paciente, ele tem o direito de receber o medicamento apropriado para a sua doença, para a sua patologia, para a sua condição clínica, tá? E quando ele recebe essa medicação, ele tem que receber a quantidade, a dose adequada para que todo o tratamento seja realizado. Para que ele não pare o tratamento na metade do caminho e depois venha falar, eu não consegui o meu tratamento porque eu não recebi a quantidade suficiente para tratar, tá? Outra coisa, ele tem que receber as doses adequadas conforme as suas características individuais. Então, se é um adulto, se é uma criança, se é um idoso, se é um paciente com condições especiais, como por exemplo diabéticos, então ele tem que receber medicamentos que não sejam contraindicados para pacientes diabéticos, então, ou seja, que não contenham açúcar, por exemplo, né? E que quando ele for fazer a aquisição desse medicamento, que seja de uma maneira de um custo menos agressivo a ele, ou seja, que ele não tenha tanta despesa, né, monetária ao adquirir essa medicação, tá? E essa despesa, ela não pode ser também toda voltada para a sociedade. Então, aqui envolve o quê? A distribuição de medicamentos no posto de saúde. Quando um paciente vai fazer aquisição de um medicamento no posto de saúde, ele tem por direito receber a quantidade correta, né, dessa medicação, seja o tratamento para 15 dias, tratamento para um mês, né, tratamento para uma semana, e ele tem esse direito. E quanto ele menos gastar, melhor. Então, vocês terão uma outra disciplina chamada saúde pública e que nós vamos voltar nesse termo, né? E nós vamos falar também sobre a lei do SUS,
onde a lei do SUS, ela fala, né, do uso racional de medicamentos, que o paciente tem o direito de fazer o uso da medicação de forma correta e orientada. Tudo bem? Então deu para entender o que é esse uso racional de medicamentos? O paciente ele tem o direito de receber a medicação conforme a sua patologia. Esse recebimento tem que ser suficiente para o tratamento dessa patologia e respeitando também as suas características individuais. Se ele é um adulto, se ele é uma criança, se ele é um idoso, se ele é hipertenso, se ele é diabético, né? Se ele tem problemas gastrointestinais, se ele é intolerante à lactose, tá? Então ele tem que receber essa medicação conforme são as suas características e por um menor custo possível, tanto para ele quanto para a sociedade, tá bom? Então esse termo ele foi atualizado até o momento, essa resolução do Conselho Federal de Farmácia de 2013, que nos rege. Isso pode vir a mudar, né? Mas por enquanto é essa resolução. Vocês vão ver isso em legislação farmacêutica, tá? Então, olha só. O fato de não usar o medicamento da forma correta, né? O uso incorreto de medicamento pode trazer uma série de danos e prejuízos. E dentro da área farmacêutica, o próprio Código de Ética fala que nós, da área de farmácia, nós temos que orientar no intuito de prevenir futuros erros. Então, tudo que a gente faz com orientação correta, nós estamos prevenindo erros. E se esse erro acontece, o custo é maior, porque assim, acabei perdendo, né, medicamento, né, fiz o uso incorreto do medicamento, usei à toa. Isso pode trazer um dano, né, muito grande para o paciente, às vezes até irreversível. Esse paciente pode vir a ficar internado e seria uma coisa desnecessária. Se eu tivesse orientado esse paciente a fazer o uso correto do medicamento, talvez eu estaria evitando uma internação futura. Paciente que interna é custo de hospital, é custo de medicamento, é custo de internação, né? Ele tem que ficar longe dos seus afazeres, longe do seu trabalho, longe da sua família. Olha quanta coisa que envolve, né? Então, se a gente tem esse projeto de orientar, de fazer o uso racional do medicamento, a gente acaba evitando uma série de consequências. Então, olha só, quando eu faço o uso incorreto do medicamento, eu posso estar tendo uma redução no efeito terapêutico, né? Então, eu posso estar não tratando de forma correta aquela patologia. Vou dar um exemplo bem simplório para vocês, tá? Um processo alérgico. Se eu não tomar o antialérgico da maneira correta, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa alergia vai continuar e isso pode trazer, eu vou falar que aquela medicação não foi eficaz, né? Ah, eu tomei isso aqui, não adiantou nada, mas você tomou da maneira correta, né? Você respeitou os horários para que ele seja administrado, que ele deveria ser administrado? Você evitou também várias outras atitudes, você mudou forma de tomar o banho, mudou o sabonete, evitou de comer certos tipos de alergia, certos tipos de comida que poderiam te trazer uma alergia. Então, se eu não fizer o uso correto com as orientações determinadas, eu posso ter uma redução do efeito terapêutico, tá? Eu posso agravar os efeitos colaterais. O que significa isso? Então, vamos supor, um anti-inflamatório eu tenho que tomar de 8 em 8 horas. Ah, mas a dor é muito intensa, então eu vou tomar de 6 em 6 horas. Só que a gente já discutiu isso até em sala de aula, que a maioria dos anti-inflamatórios causa o quê? Dor gástrica. Se dá dor gástrica, respeitando a posologia de 8 em 8 horas, imagina se eu encurtar esse período de tempo. Ao invés de tomar a cada 8, eu tomo a cada 6. Então, eu estou submetendo esse organismo a ter efeitos colaterais mais severos. Então, esse paciente pode ter mais uma dor gástrica, e essa dor gástrica pode ser grave, pode ter pequenos pontos hemorrágicos, né? Pode dar uma hemorragia estomacal. Então, é importantíssimo isso. Aí já engajo para outra parte aqui, ó, desenvolver outras patologias. Ou seja, o paciente que estava com um processo inflamatório, vamos supor, na coluna, ele acabou desenvolvendo uma gastrite medicamentosa porque ele fez o uso incorreto do medicamento. Em alguns casos,
a gente pode evoluir até para óbito, tá? Então, o uso incorreto de medicamentos é uma coisa séria, medicamento não é brincadeira, e nós temos uma responsabilidade enorme em cima disso, né? Nós somos responsáveis, tanto nós farmacêuticos quanto vocês técnicos, nós temos uma importância em cima disso para orientar a população para tomar medicamento. Tem gente que acha que medicamento é balinha, que o fato de tomar o AS infantil para ajudar no processo da circulação, aquele paciente que é infartado ou que tem problemas de trombose, né? Ou que o médico prescreveu AS só de uma maneira preventiva, para evitar um AVC, para evitar uma trombose, melhorar o processo de circulação, ele acha que o AS não é medicamento, que o AS é uma balinha. Não, não tomo nada não, é só um AS, coisa tranquila. O AS tem uma série de consequências, né? Prejudica não. Se tiver um tipo de sangramento, um corte, esse paciente vai ter um processo de cicatrização, estancamento de sangue mais demorado. Isso é importantíssimo, né? Em casos de cirurgia, o paciente tem que parar de tomar o AS pelo menos uma semana antes desse processo cirúrgico. Seja simples, ir ao dentista, tá? Porque corre o risco de hemorragia. Então, olha só, o quanto é importante nós estarmos orientando sempre esse paciente. Outra coisa importante, então, é que nós, né, da área técnica, nós temos que saber, então, ter o conhecimento desses detalhes e saber passar, orientar os nossos pacientes. Então, nós temos que saber como tomar a medicação. O que é saber como tomar? É conhecer a forma farmacêutica, nós já passamos por isso, né? Então, eu mostrei para vocês quais são as formas farmacêuticas, né? Sólida, líquida, semissólida. E cada forma farmacêutica tem a sua via de administração. Então, tem que saber que aquilo é um comprimido e ele é sublingual. Ou seja, não adianta engolir esse comprimido sublingual, ele tem que ser colocado debaixo da língua. É assim que será feita a sua absorção. De repente, eu estou diante de um xarope, né? E esse xarope, ele tem que ser tomado 5 ml. Não é 7 ml, não são 3 ml. Então, eu tenho que respeitar a sua posologia, né? O horário de tomar. Eu tenho que respeitar de 8 em 8 horas, uma vez ao dia. Eu tenho que saber a indicação, para que serve essa medicação, se ela é um anti-inflamatório, se ela é um antialérgico, se ela é um antibiótico, se ela é um antifúngico, se ela é um antiglicemiante oral, ou seja, eu tenho que conhecer sobre aquela medicação. Para que eu tenho que saber todas essas informações? Saber como tomar, respeitando qual que é a via de administração, saber qual que é a indicação, também conhecer contraindicação, né? Se o paciente pode ou não pode fazer uso daquela medicação, como ele vai tomar, né? No sentido de horário, da posologia. Então, ele vai tomar uma drage a cada 8 horas, antes das refeições, um comprimido após o jantar. Então, eu tenho que saber respeitar essa posologia para que o uso racional de medicamentos esteja correto, né? Para que eu não faça o uso do medicamento de forma incorreta e isso venha prejudicar o paciente, no sentido de não fazer o efeito farmacológico esperado ou de acabar agravando os efeitos colaterais daquela medicação, acabar ocasionando uma segunda patologia nesse paciente ou até evoluindo para o óbito, tá? Então, olha só. Alguns erros, né, que acontecem no uso de medicamentos e isso acaba impedindo o uso racional de medicamentos. Eu falo que essas dicas, não são bem dicas, né? Essas orientações não servem só para nossa vida profissional, né? Para nossa vida pessoal também. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês aceitam que vocês estão no mundo farmacêutico, a vida de vocês vai ser sempre orientar. Vocês jamais vão deixar a informação ser passada de forma banal.
Se vocês verem algum paciente, seja lá pai, mãe, amigo, tio, vovó, fazendo uso de uma forma incorreta de um medicamento, vocês vão se sentir na obrigação de orientar, tá? Então isso é bem legal, quando a gente aceita, né, que nós temos que ter essa informação e o nosso dever é sempre orientar, a gente acaba desenvolvendo isso não só no lado profissional, mas a gente traz para o lado pessoal. Então olha só, não seguir o tempo do tratamento indicado. Isso acontece muito com antibióticos, né? Foi prescrito tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 7 dias. Eu fui lá e dispensei 14 comprimidos para esse paciente, porque é o tempo que ele vai fazer o uso, né, dessa medicação. O que é um comprimido de 12 em 12 horas? É um de manhã e um à noite, vamos supor, às 8 da manhã e às 8 da noite. Durante 7 dias, então ele vai tomar 2 comprimidos no dia. Durante 7 dias, 14 comprimidos é o tratamento. Então, ele tem que tomar esses 14 comprimidos aí nessa forma de posologia. Mas ele toma 2 dias e melhora. Aquela infecção de garganta passa, né? Ele acha que ele já não precisa mais tomar a medicação e ele interrompe o tratamento, tá? Então, isso me gera uma série de consequências. A primeira coisa, o paciente que não está fazendo uso correto da medicação, né? Aquilo que era para ser tomado durante 7 dias foi tomado 2 ou 3 dias. E se nós estamos falando de antibióticos, é para tratamento contra bactérias. E essas bactérias podem ficar resistentes a esse antibiótico. A gente vai ver isso lá na microbiologia. Ela vai ficar resistente a esses antibióticos e talvez essa infecção retorne, né? E acabe, esse antibiótico não será mais eficaz. Eu vou ter que entrar com um medicamento, um antibiótico mais potente contra essa bactéria. Além do que, acabei dispensando, né, medicamentos à toa para este paciente. Era para ele ter tomado os 14 e ele só tomou 4 ou 6 comprimidos. E o restante? O restante ele guarda para uma próxima vez. E aí, se essa dor de garganta voltar, ele toma novamente. Pode ser que essa medicação não seja mais eficaz.